CPMI do 8 de janeiro, que teve um dia movimentado. Durante a manhã dessa quinta-feira, a comissão aprovou requerimentos para determinar a quebra de sigilos bancário e telemático da deputada bolsonarista Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti Neto, aquele que foi condenado a mais de 20 anos de prisão pelo hackeamento dos celulares de autoridades, inclusive da Lava Jato. A parlamentar do PL entrou na mira de integrantes da CPMI, apontada por Delgatti como responsável, após ter sido apontada pelo Delgatti como a responsável por ordenar uma invasão a sistemas do judiciário. Além disso, a comissão aprovou a reconvocação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. E ainda sobre a CPMI do 8 de janeiro, a comissão ouviu hoje o sargento Luiz Marcos dos Reis, ex-assessor também de Jair Bolsonaro, e o militar confirmou que subiu a rampa do Congresso no dia das manifestações golpistas, mas afirmou estar arrependido. Que fofo, hein? Vamos acompanhar. Foi um momento impensável. Se a senhora me perguntar se eu arrependi. Mas se não tinha ninguém ali embaixo falando não pode subir, e não é falar pode subir. Eu não pensei na hora, estava ali e eu subi. Isso era por volta de 17h15. Candidatíssimo ao prêmio Óleo de Peroba do dia, hein? Graeb, o que você acha dessa alegação? Não tinha ninguém ali impedindo de entrar. Tipo assim, é como se os invasores fossem só os membros da comissão de frente, né, do desfile da invasão, porque eles atravessam ali a fileira dos policiais, eles derrubam a cerca e tal. Quem vem depois não vê obstáculo nenhum. Então, vamos dizer assim, nem sequer pode ser considerado um invasor. Não é maravilhoso isso? Olha só, Felipe, eu estava aqui pensando, enquanto a gente falava sobre a história do Jair Renan, né? É uma investigação da PF que a princípio não tem nada a ver com isso que está rolando na CPMI, com as outras investigações em torno do clã, né? Como eu disse, começa tendo por foco o ex-empresário do Jair Renan, que parecia ter ali um esquemão de falcatruas todo próprio, né? Agora, os Bolsonaro e o bolsonarismo, a gente vê, cada dia que passa, que foram absolutamente derrotados nesse embate político. Eles tiveram uma ambição muito grande, tentaram controlar o poder no Brasil e não conseguiram, e estão pagando já, parece que vão pagar um preço ainda mais caro, né? A ideia da CPMI do 8 de janeiro virou um pesadelo para o bolsonarismo. A ideia era conseguir meio que equalizar as responsabilidades sobre aquilo que aconteceu. Não, o governo do Lula também teve responsabilidade, também prevaricou e tudo mais. Mas as chances dessa história, dessa narrativa emplacar, se tornam a cada instante mais ínfimas. O que acontece a cada depoimento é o bolsonarismo apanhar mais e mais e mais e ficar cada vez mais machucado, com o olho cada vez mais roxo, né? Você vê depoimentos patéticos como esse que a gente acabou de ver, né? E daí, quando você vê esse massacre que está acontecendo e uma capacidade cada vez menor de reação daqueles que ainda são aliados do bolsonarismo, né? E você vê uma investigação aparentemente desconectada de todo o resto, como essa que atingiu o Jair Renan hoje, indo adiante, né? Você fala, bom, eles também não conseguiram criar qualquer espécie de anteparo, não conseguiram assegurar qualquer espécie de influência dentro da Polícia Federal. Trocou o governo, qualquer poder de interferência que eles tiveram lá foi para o beleléu. E eles estão, assim, absolutamente expostos às investigações, ou seja, o bolsonarismo fez uma aposta, foi derrotado e agora está começando a pagar um preço muito caro. É jogo de poder isso. Jogo de poder é jogo bruto, né?
Estou sendo aqui absolutamente maquiavélico, não estou fazendo avaliação moral, estou fazendo uma avaliação o mais realista possível. Entrar nesse tipo de ringue é se arriscar a sofrer esse tipo de payback, né, de reação a que o bolsonarismo tá sujeito nesse momento. Então, assim, a passagem deles pelo poder não foi capaz de assegurar para esse grupo nenhuma espécie de proteção, nenhuma espécie de benefício. Eles estão cada vez mais acuados num canto. E ele sabe fazer uma cara de coitadinho, mas visivelmente está acuado, visivelmente está abatido. É alguém que não esperava um dia ser preso. É um sargento, senhoras e senhores. Como é que uma figura assim se deixou envolver numa invasão dos prédios dos três poderes? O sujeito está preso há 110 dias e não para por aí aquilo que pesa contra ele, porque a invasão ele não consegue negar, porque, obviamente, há evidências de que ele participou dos atos. Agora, tem outras suspeitas sobre ele as quais ele não esclarece. Então, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, é aquele mesmo órgão, lembra, que apontou as movimentações bancárias atípicas do Fabrício Queiroz, daquela pena veio o galinheiro todo sobre rachadinhas. Então, esse COAF apontou movimentações atípicas na conta do Luiz Marcos Reis, esse ex-assessor que é sargento, cerca de 3 milhões e 300 mil reais. Questionado, ele disse que recebeu dinheiro por tempo de serviço no Exército, fez empréstimos e entrou em consórcios. Quer dizer, não bate muito com as remunerações dele, então essa movimentação levanta suspeita, e ele tem uma narrativa ali para dar ares de legalidade a tudo isso. Mas tem muita gente que não está acreditando, não. Vamos ver se ele convence vocês. O dinheiro que foi creditado na minha conta tem os nomes das pessoas. E depois o dinheiro que eu transferi está os mesmos nomes das pessoas. A gente fazia consórcio. A gente, de situação financeira mais baixa, a gente começa um consórcio. Até o mês de outubro de 2022, eu sempre era pedindo um dinheiro emprestado com alguém para sanar a situação, pagar um cartão de crédito. De quem o senhor pediu emprestado? De amigos, parentes. De amigos, parentes. Quando as alegações começam a ficar genéricas e indeterminadas, eu logo desconfio. E tem que haver apuração, porque é muito fácil você é encontrado com uma quantia maior do que o valor do salário que você recebe. Ah, não, são os amigos aí, são os parentes aí que depositaram e tal. Bom, então vamos apurar, já que o sujeito está envolvido numa série de suspeitos, além dos crimes já devidamente confirmados. Bom, ele também afirmou que transferiu 70 mil reais, esse é outro elemento grave, para o tenente-coronel Mauro Cid 2 dias antes do 8 de janeiro, por ter vendido, essa foi a alegação, um carro do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Então, eu vou repetir. Tem lá uma transferência de 70 mil reais desse sujeito, vamos lembrar o nome dele, Luiz Carlos, né? Luiz Marcos Reis. Luiz Marcos Reis transferiu 70 mil reais para o Mauro Cid. Aquele é uma espécie de assessor-chefe, é o ex-ajudante de ordem do Jair Bolsonaro. 70 mil reais para o Mauro Cid 2 dias antes da invasão dos prédios dos três poderes. Então, qual é a suspeita? A suspeita é que ele estava contribuindo financeiramente com os atos criminosos. Existe essa suspeita, não quer dizer que foi isso que aconteceu, lógico que você precisa de outros elementos de prova. Mas o que ele alega? Alega que vendeu um carro para o Mauro Cid. E aí é curioso, porque lembra qual foi a alegação do Fabrício Queiroz, apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como operador do Flávio, no esquema de apropriação de salário de assessores? A primeira alegação dele, em entrevista para a TV, inclusive, foi: eu faço rolo de carro. Rolo de carro foi a alegação. Talvez porque vender carro de uma maneira informal não exija, sei lá, comprovante, não sei por que eles recorrem a essa alegação, mas repito, é preciso identificar quem foi o comprador, se tem alguma nota, como que isso aconteceu, porque não dá para as pessoas aparecerem
né, com mais dinheiro, pessoas envolvidas em cometimento de crime, aparecerem com mais dinheiro do que aquilo que recebem, dar uma alegação genérica que não deixe um rastro que possa ser apontado e se sair simplesmente com isso. Então a investigação precisa avançar. Vamos assistir a esse trecho. Então eu anunciei o carro pelo OLX. O senhor tem a cópia da OLX para mandar pra gente? Não, mas pode procurar. Eu quero. Pode procurar. Eu quero saber. Aí na próxima página, na 4/16 aí. Mauro César Barbosa Cid, CPF tal, Tenente Coronel do Exército, Forças Armadas, regular, comunicado. 4 lançamentos, que eu fiz o pagamento para ele, de 72.910. No extrato que a senhora pediu para tirar a cópia, tá lá no dia que essa senhora comprou o carro, que depositou na minha conta 72 mil, eu liguei para ele depois, consegui falar com ele e falei, coronel, eu vendi o carro, ele, quanto que sobrou? 72.830. Ele falou assim, passa 70 mil, fica para você o restante para o seu trabalho. Eu, sim senhor. Aí eu passei para ele aqui, tá um montante, 72.980. Isso que, às vezes, é aquele detalhe, paga uma coisa para ele, aguenta um avião, paga um lanche, compra um presente, e depois ele me devolveu o dinheiro. Por isso que deu um montante. A senhora está acompanhando aí no quarto aí do lançamento? Então essa é a fonte do Coronel Cid, que a origem é da professora que comprou o carro dele, no Yaris. Essa aqui é a procuração que ele fez no meu nome. E os 11 mil que ele enviou? Ele foi nomeado em maio. Quando foi em janeiro, a esposa dele tinha ido a Goiânia deixar os cachorros e estava voltando, estava chovendo, ela bateu no carro num buraco. Ele me ligou, era 10 horas da noite. Fui na concessionária, peguei o carro, os 4 pneus com mais as coisas de alinhar, balancear, deu 11.790. Está no extrato também, está lá o depósito que ele fez. Nesse dia eu usei o meu cartão de crédito para pagar em uma vez só e ele fez o depósito que está na outra página lá de 7.790, que está no extrato da senhora. Esse é os 11 mil também, do qual ele me passou. 11.740. Isso. Lucinho, você tem pessoas aí que ficam fazendo os pagamentos todos para você? Eu acho muito curioso. Você tem cópia? Não, mas pode procurar. Não tem, mas pode procurar. Tem, assim, é impressionante no bolsonarismo como um vai pagando para o outro, um vai pegando dinheiro aqui e ali, aí entrega na mão em espécie, faz uma transferência da qual ninguém sabe. Eu costumo cuidar, né? Do meu cartão de crédito, dos meus gastos. Acho que vocês são assim também. Tem muita gente fazendo as coisas assim para vocês, tipo assessor, amigo, não é nem pai, mãe. É um negócio impressionante, né? Como um vai sendo office boy do outro no bolsonarismo. Mas a gente está aqui prestando atenção, porque esta é a mágica das CPIs. As CPIs dominam o noticiário, né? É por isso que o governo tinha medo no início da CPI do 8 de janeiro. Porque, enfim, o PT está aí na estrada há muito tempo, sabe que quando a CPI é posta em andamento e começa a funcionar de verdade, ela acaba produzindo notícia. E é isso que está acontecendo. Só que ela se voltou contra o feiticeiro, né? Os feiticeiros da oposição que acharam que tinham tido uma sacada genial, e não, a CPI se voltou contra o bolsonarismo. A gente está aqui, é necessário conversar, é fato do dia, né? Falar sobre o depoimento do assessor, do ex-assessor do presidente Bolsonaro. E não tem jeito de sair notícia boa dessa conversa. Não tem jeito de sair notícia boa. Então, os feiticeiros da oposição bolsonarista estão sendo massacrados pela CPI. Foi uma jogada infeliz. Foi outra jogada que eles acharam que iam conseguir controlar e não conseguiram. Ou seja, apostas ruins do bolsonarismo. Volto a dizer, não estou fazendo análise, não estou fazendo avaliação moral, estou fazendo uma análise assim realista, né? Quase cínica dos fatos, né? Uma aposta que não se pagou, pelo contrário, acabou se revertendo em prejuízo político de imagem para eles, né?